A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Hoje é sábado e aqui estamos mais uma vez no finalzinho desta semana para louvar e bendizer o nome do Senhor e ler a sua palavra. Bem, nós terminamos o livro de Jeremias o sábado passado e hoje nós estaremos falando sobre outro grande profeta de Deus chamado Isaías. Um livro muito lindo, este homem de Deus, que não foi somente profeta, mas um poeta, e que ele também foi um estadista, e que ele também, juntamente com outros reis de Judá, fizeram a diferença para o seu povo. Nós vamos ler, portanto, começar hoje no capítulo 1. Entretanto, vamos apenas ler os 3 primeiros versículos do capítulo 1, porque nós gostaríamos de trazer um resumo sobre a pessoa de Isaías, bem como dos reis a quem ele esteve servindo, na época de que reis ele esteve servindo. Portanto, nós entendemos e sabemos que Amós, ele era filho de Amós, não é? Não o profeta Amós, mas uma outra pessoa chamada Amós, e este nome Isaías, que quer dizer o Senhor é salvação, um nome lindo, e nós vamos encontrar a história não somente deste profeta no seu livro, não é? No livro de Isaías, bem como também nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Portanto, vamos ler os 3 primeiros versículos, não é? E depois nós vamos dar uma breve sobre estes reinados que ele esteve servindo, para que nós possamos já estar preparados para ver o que é que este grande profeta de Deus, não é? Deste livro que é chamado um livro, não é? Um profeta messiânico, pelas abundâncias de profecias que ele trouxe e que foram cumpridas na pessoa de Jesus. Portanto, a palavra do Senhor diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim, ou seja, eles me traíram, eles me faltaram o dever. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Meus queridos, quando nós falamos de Isaías, e nós vamos ver que Isaías foi um homem, foi um profeta, foi casado, tinha 2 filhos, e nós vamos entender que este homem, ele teve um ministério largo. Por quê? Porque o seu ministério abrangeu 4 reinados. O rei Uzias, também chamado de Azarias, o rei Jotão, filho de Uzias, Acás, filho de Jotão, e Ezequias, o rei Ezequias, filho de Acás. Por isso nós vamos ver que dentro destes 4 reinados, nós vamos ver que Isaías, ele viveu durante o tempo, não é? Até mesmo após a morte de Ezequias. Então foi um ministério extenso de mais ou menos 64 anos. E nós vamos ver que ele começou no ano em que morreu o rei Uzias. Então, somente para nós lembrarmos, não é? Essa história destes reis, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, se você quiser ler depois, tanto no livro de 2 Reis, do capítulo 15 ao 20, como 2 Crônicas, capítulo 26 ao 32, vai falar da história destes reis. E nós vamos ver que dentro dos 66 capítulos que Isaías ele escreve, nós vamos ver também que do capítulo 36 ao 39,
Isaías, ele relata sobre a história do rei Ezequias, que foi o último rei dentro do ministério de Isaías. E nós vamos ver que, então, dentro destes 4 reis, 3 deles foram bons reis e um foi um péssimo, um mau rei. Nós vamos começar com Uzias ou Azarias, que ele reinou 52 anos, começando a reinar com 16 anos de idade. E este homem foi tremendamente usado por Deus, foi um homem bom, foi um homem temente a Deus, foi um homem que construiu, grandes, reforçou não somente os edifícios, as estruturas, ele capacitou o seu exército, construindo maquinarias, capacetes e espadas e escudos, fortaleceu o seu exército, bem como a Bíblia nos diz que ele era amigo da agricultura e por causa disso, ele também criou poços, cisternas, para que pudesse haver abundante água para o povo e para ele próprio, é claro. E nós vamos entender que ele, durante esses 52 anos, foi usado poderosamente, ele tomou, alguns reis que se levantaram contra ele, ele os venceu. Por quê? Porque ele tinha o temor de Deus no seu coração. Entretanto, nós vamos ver que no finalzinho da vida de Uzias, que é o limiar que quando Isaías ele começa, oficialmente o seu ministério, nós vamos ver que este homem chamado Uzias, ele cresceu tanto, sua fama cresceu tanto que ele exaltou o seu coração, a chegar ao ponto de entrar no santuário de Deus, no templo aonde havia o lugar santo, e ali ele tomou um incensário, colocou incenso e foi queimar diante do altar de incenso. A Bíblia nos diz de que o sacerdote, juntamente com 80 levitas, confrontaram o rei dizendo: a ti não compete fazer tal coisa. E a Bíblia fala que ele ficou, chateado, ele ficou com raiva. E naquele exato momento, Deus o feriu de lepra na sua testa e ele morreu. Todos os seus dias, ele viveu isolado e morreu de lepra. Portanto, nós vamos ver que esta é a história breve deste rei chamado Uzias, que reinou 52 anos, foi um ótimo rei até quase o final da sua vida, entretanto teve este problema. Entretanto, o seu filho, que nasceu após ele, também foi um bom rei, e este rei chamou-se Jotão. Ele começou a reinar com 25 anos, e ele reinou durante 16 anos. A Bíblia nos diz de que ele foi um bom rei, temeu a Deus, dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor e não fez conforme o seu pai fez. E por isso nós vamos ver que Deus o abençoou. Ele também teve grandes vitórias contra os inimigos, de Judá e de Jerusalém. E nós vamos ver que ele descansou com o Senhor, descansou com seus pais e foi uma bênção. Em terceiro lugar, o seu filho, chamado Acás. Este rei foi um dos mais tenebrosos reis de Judá. E este homem, que começou a reinar com 20 anos de idade, também reinou 16 anos. Este homem fez tudo o que era do mais ímpio. Fora dele, somente, aquele que veio a ser o seu neto chamado Manassés foi que conseguiu fazer pior do que ele. Entretanto, este homem não somente ofereceu os seus filhos, queimou os seus filhos no fogo, criou todo tipo de imagens dentro de Jerusalém, dentro do templo. Ele jogou fora os utensílios da casa do Senhor. Ele fez uma desordem completa e trouxe uma grande idolatria e com isso trouxe a grande ira do Senhor contra o seu povo. A Bíblia fala de que não somente os inimigos se levantaram contra ele, a Bíblia nos diz de que
povos, né? As pessoas da nação de Judá foram levadas cativas por estes povos por causa do pecado de Acás. Tanto que ele fez pecar ao povo de Deus. Porém, ele morreu. A Bíblia diz que não foi feito nenhum tipo de honrarias a ele. Não foi sepultado nos sepulcros dos reis, porque ele foi uma abominação diante do Senhor para o seu povo. Entretanto, pelo um grande milagre, você pode dizer como um filho que viu todo o mal que o seu pai fez conseguiu ser completamente o contrário do seu pai. E este último rei se chamou Ezequias, que foi o rei aonde nós vamos ver o ministério de Isaías sendo de uma tão grande maneira executado diante do Senhor. Nós vamos ver que Ezequias ele começou a reinar com 25 anos de idade e ele reinou 29 anos. Foi um rei que não somente no seu tempo foi abençoado, mas muitas das coisas hoje, quando nós falamos em Israel, é lembrado, é relatado, é designado ao tempo de Ezequias. Porque ele foi um homem que, quando ele assumiu, ele, em primeiro lugar, ele purificou o templo de Deus. Ele purificou a Jerusalém. Ele voltou novamente a trazer o culto a Deus. Ele limpou de todas aquelas heresias, de todas aquelas idolatrias. Ele regulamentou a turma dos sacerdotes e dos levitas para que pudessem oferecer ao Senhor os sacrifícios, que pudessem cantar, que pudessem cultuar ao Senhor. Ele celebrou a Páscoa, trazendo até mesmo as pessoas de Israel para virem celebrar juntamente com eles. E nós vamos ver que no finalzinho, não é? Deus trouxe uma grande vitória para Ezequias, quando Senaqueribe, rei da Síria, tenta entrar em Judá e Deus fez aquele grande milagre de destruir aqueles 185.000 soldados. Aleluia! Portanto, meus queridos e amados irmãos, para que nós possamos ter em nossa mente, né, um pano de fundo daquilo que aconteceu, de quem eram estes reis neste ministério deste grande homem de Deus chamado Isaías. Fora disso, nós sabemos que Judá, com as suas 2 tribos, estava ali perseverando, mesmo que sendo afrontados muitas vezes pela Assíria. Nós vamos lembrar que a sua irmã Israel havia sido levado no ano 722 para o cativeiro da Síria, as 10 tribos, e agora Judá está ali, está naquele confronto entre a Síria, entre os babilônios e entre o Egito, e nós vamos ver que agora Judá está neste meio, e dentro deste meio existem estes 2 grandes homens de Deus, chamado o rei Ezequias e o profeta Isaías. Aleluia! Nós vamos ver que neste declínio de Israel, que os levou para o cativeiro da Síria, a sua irmã Judá, ao ver tudo aquilo, algumas vezes não pararam e pensaram: vamos parar com a nossa idolatria, vamos parar de pecar, vamos parar de poder fazer o mal contra o Senhor. Olha o que foi que aconteceu com os nossos irmãos. E nós vamos ver que houve um declínio, apesar de terem reis bons, apesar de ter Ezequias que levantou, não somente a moral do povo, mas trouxe o povo novamente a cultuar a Deus e a buscar ao Senhor. Entretanto, nós vamos ver que já havia no meio do povo, que havia nas suas cidades, que havia em cada alto monte, em cada outeiro, em cada árvore verde, havia um declínio espiritual por causa da idolatria daquele povo. E quando Deus ele abre, através de Isaías,
as suas palavras, ele diz aquilo que nós lemos no versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Em outras palavras, aquele boizinho, aquele jumento, tinha mais conhecimento, quem era o seu dono, do que o próprio Israel. E, meus queridos, esta falta de conhecimento, esta prevaricação, essa traição, esta corrupção espiritual de Israel, essa prostituição espiritual de Israel, não era coisa nova, tanto no reino de Israel como no reino de Judá. Isso não era coisa nova. Nem tampouco as pessoas poderiam dizer, eu não sabia. Sabiam. Porque uma das coisas que mais Deus falou para o povo é que eles deveriam contar, relatar, explicar, dizer todo dia, os pais para os filhos para os seus filhos, tudo aquilo que Deus havia feito para com eles. Judá sabia que eles eram uma nação especial. Israel sabia que eles eram uma nação especial para Deus. Entretanto, a Bíblia fala que eles traíram a Deus. Eles prevaricaram contra Deus. Eles, pior do que um animal, foram tão irracionais em dar as costas ao Rei dos Reis, ao Deus de Israel, ao Deus que os livrou e que por tantas vezes, aleluia, durante o reinado destes reis, fossem bons, fossem maus, Deus sempre tinha a sua voz através destes grandes homens de Deus, lembrando, falando, como nós lemos em Jeremias, Deus enviando seus profetas, madrugando e falando. Mas o povo preferiu esquecer-se, não buscar o conhecimento de Deus. O povo não entendia. E por causa disso, meus queridos, nós vamos ver que Isaías, ele abre o seu livro e nós vamos ver que durante os seus primeiros 39 capítulos, Isaías, ele vai trazer uma palavra mostrando a eles todos os pontos aonde o povo, aonde o juiz, aonde o sacerdote, aonde o rei, aonde os príncipes, aonde os juízes, aonde os profetas, eles estavam errando diante do Senhor. E por causa disso, Deus traz essa palavra. Entretanto, nós vamos ver que nos últimos, do capítulo 40 ao 66, nós vamos ver Deus falando através de Isaías também, que ele haveria de levar o povo para o cativeiro da Babilônia. E tempos mais tarde, que Deus haveria de trazer uma restauração ao seu povo. No meio de toda esta grande profecia, desses 66 capítulos de Isaías. É como a mini Bíblia, né? Nós temos 66 livros e o livro de Isaías tem 66 capítulos. Nós vamos ver que no meio disso tudo, Deus traz palavras gloriosas sobre o nosso Jesus, sobre o Messias, sobre o milênio, sobre o tempo que Deus haveria de trazer restauração para este povo que agora estava como pior do que o boi, do que o jumento, que não conheciam, que não sabiam reconhecer quem era o seu Deus. Não sabiam reconhecer, não queriam reconhecer que Deus era o Senhor, era o Pai, era o oleiro, era aquele que tinha na sua mão não somente o martelo que esmiuça a penha, mas aquele que tem também a esperança, que tinha o julgamento, mas que tinha a esperança do seu lado também. Aleluia!
Oh, meus queridos, que Deus nos guarde nestes últimos dias finais da igreja aqui na terra. Que nós possamos não sermos julgados por Deus como pior do que o jumento ou um boi que conhece o seu dono, mas que a cada dia, a cada momento, eu e você possamos saber, possamos recorrer, possamos ir buscar, não em A, nem em B, nem num homem, nem em ninguém, o nosso recurso, a nossa esperança, mas que seja nele. Que nós possamos buscar o conhecimento de Deus, que nós possamos entender, que nós não possamos jamais trair aquele que fez tudo para que eu e você hoje pudéssemos estarmos na posição em que nós estamos no reino de Deus. Assim que nós temos à nossa frente lindos e maravilhosos capítulos, uma história linda e poderosa e profecias lindas sobre o nosso Jesus, que nós vamos estar falando nestes dias e meses a vir, aleluia, sobre o livro de Isaías. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.